Na segunda-feira eu enviei para vocês essas 2 páginas do livro de português que trata sobre acentuação das paroxítonas. Está na página 52 e 53. Do mesmo modo, eu pedi para que vocês assistissem a 3 vídeos que eu já havia enviado anteriormente, que fala sobre o que são as sílabas de acordo com a classificação da sílaba tônica, que tem a ver com o nosso estudo, que é paroxítona. E para fazer essa atividade vocês precisam compreender identificar quais são as sílabas tônicas e classificar quanto oxítona, paroxítona e proparoxítona. Vou mostrar aqui no grupo para vocês lembrarem. Aqui, ó, na segunda-feira, vejam aqui, segunda-feira, aqui estão as 2 páginas que eu enviei na segunda-feira, página 52 e 53, juntamente com 3 vídeos. Vejam aqui, no primeiro vídeo eu falo da classificação quanto ao número de sílabas. E dentro desse vídeo, além de falar da classificação quanto ao número de sílabas, eu também falei quanto a classificação quanto à sílaba tônica. Pedi para que vocês assistissem para entender. O segundo vídeo foi esse daqui, ó, estudo das sílabas. Também explica sobre a sílaba tônica e suas classificações. E por fim, o terceiro vídeo, que fala sobre classificação da sílaba tônica. E sugeri um joguinho, que era o jogo do avião, que vocês já fizeram. Foi importante assistir esses 3 vídeos justamente para vocês entenderem o que vem a ser oxítona, paroxítona e proparoxítona, que é o nosso objeto de estudo. Olha aqui, a acentuação das paroxítonas. Eu coloquei uma pequena explicação aqui, antes de iniciar a explicação da atividade, para explicar para vocês sobre o que são as paroxítonas. Vejam lá. Olha lá, o que são as paroxítonas, que é o que nós vamos estudar. Olham lá, a acentuação das paroxítonas. E para que vocês possam fazer essa atividade sem problemas, vocês precisam saber o que é paroxítona. Antes de chegar nessa explicação do que é a paroxítona, eu quero dizer para vocês que as palavras, elas são divididas em sílabas. E as sílabas são classificadas de 2 maneiras. Tá? A primeira está aqui, ó. A primeira maneira é quanto ao número de sílabas. Ou seja, as palavras, dependendo do seu número de sílabas, ela pode ser monossílaba, quando ela tiver apenas uma sílaba. E eu coloquei o exemplo aqui, ó, pé, mão, pão, é pai aqui, tá? Mãe. Então são palavras que só tem uma sílaba, por isso que ela é monossílaba. As palavras quando tem 2 sílabas, exemplo, pato, gato, rato, porco, quando elas têm 2 sílabas, elas são chamadas de sílabas. Quando elas têm 3 sílabas, elas são chamadas trissílabas. Ó, cachorro, macaco, escola, aluno. E quando ela tem mais de 3 sílabas, como no exemplo aqui, ó, geladeira, macacaúba, macarronada, livraria, são palavras que têm mais de 3 sílabas. Elas são chamadas de polissílabas. Então, estas palavras aqui, elas são classificadas quanto ao número de sílabas. E o que interessa para essa aula é esse 2 aqui, ó, quando ela é classificada quanto à sílaba tônica. Ó, a classificação
quanto a sílaba tônica. E o que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte. Então, toda palavra ela tem uma sílaba tônica, uma sílaba forte. Vou colocar aqui uma palavra simples, bola. Bola tem duas sílabas, o bó e o lá. Uma das duas é a sílaba forte, é a sílaba tônica, é o bó. Então veja que por ser bó, essa sílaba aqui é a última, essa daqui é a penúltima. Quando a sílaba tônica é a penúltima, como em bola, ela é chamada paroxítona, que é o que nós vamos estudar nessa atividade. Mas vamos ver detalhadamente de cada um desses daqui, ó. Quando a sílaba tônica é a última, ela é chamada de oxítona. Aí nós temos aqui exemplo aqui, ó. Jacaré, a sílaba tônica é essa daqui, ó, jacaré. Lembrando que os acentos, vou colocar bem aqui, tem dois tipos de acento. O agudo, como em jacaré, olha aqui. E o circunflexo, que é aquele chapeuzinho. Como em pêssego. Veja lá que pêssego tem um acento circunflexo. Então, qual é a função do acento, dos dois acentos, tanto o agudo quanto o circunflexo? É tornar a sílaba tônica, a sílaba forte. No nosso exemplo aqui, jacaré, ó, a sílaba tônica é essa daqui, o ré. No coração é o são. No colegial é o ao. Vejam que todas as sílabas tônicas, a sílaba tônica, olha aqui, ó. Ela foi a última. E quando a sílaba tônica é a última, ela é chamada de oxítona, olha aqui, ó. A última. A última sílaba, ó. E vamos ver aqui na letra B que quando a sílaba tônica é a penúltima, ela é chamada paroxítona. Atenção para essa parte da explicação, porque é ela que é o nosso assunto, a nossa atividade, paroxítona. Veja aqui, mochila, mochila. A sílaba tônica não é a última, o lá, é o xi. Ó, mochila. Relógio, olha lá. E telefone. Vejam que a sílaba tônica não é a última, não é o né, é a penúltima, ó. Por isso que ela é paroxítona. Relógio, a sílaba tônica não é a última, é a penúltima. Ó, última, penúltima. A sílaba tônica não é a última, em mochila é o xi, que é a penúltima. Viram quando a sílaba tônica, quando a palavra tem a sílaba tônica sendo a penúltima, nós chamamos essa palavra de paroxítona. Não esqueçam. E tanto as oxítonas quanto as paroxítonas, nem todas são acentuadas. Vejam aqui, ó. Por exemplo, aqui o jacaré é acentuado, mas o colegial não é acentuado. Então, nem todas são acentuadas. Assim como o telefone não é acentuado, mas relógio é. Então, como eu disse, nem todas as oxítonas nem as paroxítonas são acentuadas. Já as proparoxítonas, todas são acentuadas. Olha lá, relâmpago, médico, estômago. Veja que a sílaba tônica aqui não é nem a última, nem a penúltima, é a antepenúltima. Olha lá, antepenúltima. Ó, não é a última, nem a penúltima, é a antepenúltima. Em relâmpago, não é a última,
nem a penúltima, ela é a antepenúltima. E quando a sílaba tônica é a antepenúltima, ela é chamada de proparoxítonas. E todas as proparoxítonas são acentuadas. E o que nós vamos estudar é essa daqui, ó, as paroxítonas. Lembrando, antes de ir lá para a atividade, que paroxítonas são as palavras que a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, é a penúltima. Nem todas as paroxítonas são acentuadas. Das três oxítonas, paroxítonas e proparoxítona, o que mais existe de palavras na língua portuguesa são as paroxítonas, a que nós vamos estudar agora, tá? Então vamos lá para a atividade, que começa com um texto. Vamos lá, aqui ó, estudo da língua, acentuação das paroxítonas. Vou escrever aqui ao lado. Que tem a aqui. As paroxítonas, que a sílaba tônica é a penúltima, só para vocês não esquecerem. Observe as palavras destacadas no texto. Temos um texto aqui, que é o texto ainda relacionado ao texto da Clarice Lispector sobre os bichos da minha casa. Acompanhe comigo aqui, ó. Eu vou estar destacando ainda mais as palavras que estão em destaque, ó. O que eu não entendo também é o paladar horrível. O que eu não entendo também é o paladar horrível que a lagartixa tem por moscas e mosquitos. Mas é claro, como não sou lagartixa, não gosto de coisas que ela gosta. Nem ela gosta do que eu gosto. Lembrei de um episódio do Chaves agora. Agora vou falar sobre bichos convidados, igual ao meu convite para vocês. Às vezes não basta convidar, tem-se que comprar. Então há um corte aqui, por isso que tem essas reticências aqui. E continua mais lá embaixo no vídeo, no texto. Eu até já contei a história de coelho no livro para gente pequena e para gente grande. Meu livro sobre coelhos se chama O Mistério do Coelho Pensante. E o texto conclui: se vocês gostam de escrever ou desenhar ou dançar ou cantar, façam, porque é ótimo. E agora eu vou dar uma marcada nas palavras que estão em destaques, ó. Entendo, horrível, lagartixa, claro, gosto, coisas, convidados, convite, livro, gente e gostam. São 11 palavras que estão destacadas, que com essas palavras vocês vão bem aqui, ó, na letra A. Vejam lá. O que você observa em relação às palavras destacadas? Ou seja, aqui seria para você, se quiser, converse com um colega. Mas, como nós não estamos em sala de aula, essa atividade, vocês terão que conversar com vocês mesmos. Olha lá, o que você observa em relação às palavras destacadas? O que vocês veem em todas as 11 palavras? O que elas têm em comum? O que é que tem em um que tem na outra? Lembrando que tem relação com o que nós estamos estudando, que é as paroxítonas, tá? Então essa resposta aqui, aonde for resposta pessoal, eu vou escrever pessoal, resposta pessoal. A letra B, vejam lá, ó. Copie do texto as palavras que podem servir de exemplos para as regras de acentuação a seguir. Então, vejam lá, copie do texto, ou seja, você vai tirar daqui do texto. E olha o que está pedindo no primeiro pontinho aqui, ó. São acentuadas todas as proparoxítonas.
Estão vendo aqui? Vou até marcar. Proparoxítonas. O que são proparoxítonas? Olha aqui. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Elas são chamadas de proparoxítonas. Vou colocar um exemplo aqui, ó. Cérebro. Ó, tem acento. Vou separar em sílaba. Cérebro. A sílaba tônica não é a última, nem a penúltima. Ela é a antepenúltima. Olha lá. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima, ela é chamada de proparoxítona. Pronto, expliquei novamente o que vem a ser proparoxítonas. Aí vocês, aqui nesse pontinho, vocês vão tirar lá do texto as palavras que são proparoxítonas. Lembrando que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Vou dar mais um exemplo aqui, para que vocês não cometam o erro. Olha aqui, ó. Lápis. Lápis tem acento. Ela é proparoxítona? Não. Porque para ser proparoxítona, a sílaba tônica tem que ser a antepenúltima. E vejam que lápis, essa daqui é a última sílaba e essa daqui é a penúltima. Veja que lápis, a sílaba tônica é a penúltima e não a antepenúltima. Tá? Então não vão confundir, não vão pegar qualquer palavra que tenha acento aqui do texto. Ó, horrível tem acento. Aí você vai escrever lá, ela é proparoxítona, só porque ela tem acento. Para ela ser proparoxítona, a sílaba tônica tem que ser a antepenúltima. A outra aqui, ó, são acentuadas as oxítonas terminadas em A, E e O. Então, aqui para essa daqui, as oxítonas são aquelas palavras que a sílaba tônica é a última. Então, vocês vão procurar pelas oxítonas que terminam em A, E e O, que estejam seguidas ou não de S. O que quer dizer isso daí? Vou dar um exemplo aqui. Olha lá, cipó. Cipó é uma oxítona por quê? Porque a sílaba tônica é a última. Ó, pó. E ela é acentuada. Veja lá que as oxítonas terminadas em A, E ou O, vejam que o cipó que terminou em O, elas podem estar seguidas ou não de S. Por isso que pode ser tanto cipó como cipós. Olha lá, ó, o O seguida de S. Ó. Viram? É sobre essa regra que está solicitando aqui essa questão. Vocês vão escrever aqui as oxítonas que terminam em A, E e O, seguidas ou não de S, tá? E em também aqui, ó, tá? De S ou em. E a outra são acentuadas as paroxítonas terminadas em I, is. Olha lá, paroxítonas terminada em I, is, U, us ou L. Exemplo. Lápis é um exemplo de paroxítona aqui, ó, terminada em IS, bem aqui, ó, IS, lápis. Viram? Aí vocês vão procurar no texto as paroxítonas que têm essas terminações e escrevam aqui nessa linha. A página 53
solicita que vocês leiam essa curiosidade. Vamos ler junto, ó. Leia as curiosidades a seguir, depois faça o que se pede. Então vamos lá. Você sabia? É bem interessante essa curiosidade aqui, ó. O pólen e o néctar coletados nas flores constituem basicamente a única fonte de alimento das abelhas. O pólen é aquele pozinho amarelo que tem nas flores, e o néctar é um líquido doce que as flores produzem para atrair principalmente as abelhas, para elas fazerem a polinização. Outra curiosidade: vísceras são os órgãos que ficam nas cavidades do tórax e do abdômen, como pulmões, fígado, baço, rins, estômago e intestino grosso e delgado. Intestino delgado são os intestinos finos. Então, para tudo isso que eu acabei de ler, para esses órgãos que eu acabei de ler, são chamados de vísceras. Outra curiosidade: os tríceps, aliás, os tríceps e os bíceps são músculos dos braços dos seres humanos responsáveis pela flexão e extensão do cotovelo. Os bíceps são os músculos na parte de cima do braço e os tríceps na parte de baixo. Então, eles que são responsáveis por nós movermos o braço com a ajuda do cotovelo. Outra curiosidade: gnomo é a parte do relógio solar que possibilita estudar as sombras projetadas pelo Sol. Um gnomo, na sua forma mais simples, é uma pequena arte fixa no solo. Nós estamos vendo aqui um exemplo de um relógio do Sol ou gnomo. Viram lá? Outro: Vênus é o segundo planeta do Sistema Solar em ordem de afastamento do Sol. Um dia lá em Vênus, um dia venusiano tem 243 dias terrestres. Demora muito um dia lá, já pensou? Jersey é um tecido de malha muito maleável e escorregadio, confeccionado em lã, seda, algodão ou fio sintético. E a última curiosidade: para participar de um júri popular é preciso ser maior de 18 anos. Enquanto o caso for julgado, o júri dorme e come no fórum, lugar onde funcionam os tribunais. Bem interessante essas curiosidades. Agora, vejam o que está pedindo aqui na letra A. Vocês vão sublinhar, ou seja, marcar embaixo no texto as palavras paroxítonas. Eu vou dar um exemplo de subline. Subline é traçar uma linha embaixo, tá? Então vocês vão sublinhar lá no texto que eu acabei de ler as palavras paroxítonas acentuadas. Atenção, as paroxítonas elas têm que estar acentuadas. Exemplo aqui, ó, enquanto. Só vou dar um exemplo. Essa palavra aqui, enquanto, bem aqui, ó, enquanto, ela é uma paroxítona. Ela é uma paroxítona. Só que vocês não vão marcar embaixo, porque só pode marcar aquelas que estão acentuadas. Entenderam? Só é para marcar as acentuadas. De todo esse texto que eu acabei de ler aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui. Pólen. Ó, pólen é uma paroxítona. Aí você vai lá e marca embaixo, tá? Já fiz uma, o resto é com vocês. Eu vou dar uma pista aqui para vocês. São 15 palavras que vocês devem marcar. Então, aí lá no texto, vocês vão marcar 15 paroxítonas que são acentuadas, tá? Tem 15 lá. Agora, letra B. Agora, complete o quadro abaixo, organizando as palavras que você sublinhou, que você marcou, de acordo com as terminações dela. Olha aí. Então, são as paroxítonas acentuadas, terminadas em
Só para dar continuar o exemplo, vejam que a palavra que eu marquei aqui, ó, pólen, termina com N. Então eu vou escrever pólen. Olha lá. Terminados em L, N, R, X ou PS. Então o pólen vai ser aqui. Vou escrever. Pólen. Pronto, já fiz o primeiro. Aquelas que terminarem OM, ONS, UM, UNS, vocês vão escrever aqui. E as que terminaram em AN, OANS, AN, OANS, IN, INS, UNS, EI e EIS, vocês vão escrever aqui, tá? Cada um no seu espaço reservado, tá? Então essa é a atividade. Vejam que vocês estão recebendo esse vídeo explicativo aqui na quinta-feira. Quando for no dia 2, aqui no dia 2, eu farei um vídeo corrigindo junto com vocês essa atividade. Então vocês têm uma semana para resolver essa atividade. Boa sorte, bom estudo a todos.